Oi, gente amiga, sextou, que maravilha, né? Toda sexta-feira a gente tem sempre aquela sensação de energia renovadora. Eu estou nessa posição, acabei de fazer a caminhada com a minha esposa e agora eu faço essa caminhada com reflexão, sem a presença dela, porque ela não autoriza. É um direito dela, tem lá suas razões. Mas o que eu quero alertar é essa mata que tem aqui atrás do condomínio, que eu estou caminhando aqui no Bom Clima, e a gente escuta os passos, sabiá, bem-te-vim, e olha, é uma beleza de manhã a gente levantar e lá do meu sexto andar a gente escutar a cantoria da natureza. E prestar atenção que a natureza nos fornece os elementos necessários para que a gente controle a depressão, a ansiedade, as dúvidas, todo esse sistema nervoso que faz a gente brigar por uma razão que não tem razão, e vamos aproveitando, tá bom? E continuando a caminhada, o término dela, né? Eu sou Marcos Goulart, estou falando aqui do condomínio Bom Clima, Guarulhos, e quero aproveitar antes de entrar no tema, convidá-los para assistir toda sexta-feira e às quartas-feiras às 14 horas, o podcast Marcos Goulart, na qual a gente faz um debate ali. É só entrar no meu youtube.com/marcosbg1950 e você interage, né? Quarta-feira eu, a Nilce e o Avelino, porque a Nilce veio substituir a Divina, que não tem mais tempo, teve que assumir compromisso no horário do podcast. E a sexta-feira eu, a Maria Ribeiro, a Marlene Leal, e vocês podem interagir, fazer questionamento. O tema de hoje é bem interessante. Para morrer bem, tem que viver bem melhor. E é o que nós vamos conversar daqui para frente. Então interage. Graças a Deus o podcast está entrando muita gente e está questionando. Então você entra lá, vai lá no cantinho e faz a sua pergunta. Porque o nosso lema é o seguinte: o seu questionamento é a nossa proposta. Nós podemos estar ali falando sobre o tema. Entrou um questionamento, prioridade o questionamento. Porque ele mexe com a nossa consciência, ele nos auxilia e nada acontece por acaso. Tudo tem a razão de ser. Então interage e pega esse youtube.com/Marcos Goulart, MarcosBG1950, que é o meu canal, e passa para gente, para outras pessoas que podem estar querendo uma palavra amiga, um auxílio, né? Também colocar, né, seu questionamento, porque é importante emprestar o ouvido. E essa é a proposta do podcast. E nós temos o apoio da USA Intermunicipal Guarulhos, Arujá. E se vocês entrarem lá no site useguarulhos.com.br, você vai ter acesso a todas as casas espíritas de Guarulhos e Arujá. E o Luiz Gouveia montou um site muito legal, né? Você vai lá do lado esquerdo, tem lá palestras, tem todas as palestras do mês e o tema. Mas à esquerda tem as casas espíritas. Então você vai ver um endereço de uma casa próxima à sua residência e você vai poder frequentar sem muito esforço, tá bom? Assim você ganha mais tempo ou auxiliando ou recebendo ou se preparando para a sua missão. Muito bem, vamos agora, como temos pouco tempo, interagir com o pensamento de hoje. Sexta-feira, sextou, é um dia que a gente tem uma energia boa, porque parece que vai renovar. Mas está vindo muita notícia ruim pelas mídias que quebra a nossa consciência, quebra aquela sensação. E a gente tem que se fortalecer, na espiritualidade. Senão você vai ficar com medo, vai seguir as orientações não comprovadas,
vai usar máscara, vai se prender dentro de casa, volta aquela angústia toda de novo, na qual fez mais mal do que o próprio vírus, né? Porque tem como tratar sem precisar de se escravizar. Mas o controle sobre a humanidade quer que a gente se escravize. Porque assim eles decidem sobre a nossa vida. E preste bem atenção, se fortaleça na sua fé, na sua crença, e faça a oração, a água, muita água fluidificada, você mesmo fluidifica. Tudo isso pode te ajudar a superar esses momentos difíceis e toma decisão. Mas deixa a liberdade de quem quer vacinar, vacina, quem não quer, não vacina. Quem quer usar máscara, usa, quem não quiser, não usa. Porque se você está vacinado, você, na sua opinião, você está seguro. Não precisa condenar, agora eu vi esses dias uma senhora querendo que a comunidade expulsasse um senhor que não quis vacinar. Quer dizer, é preconceito, divisão, e lá do outro lado a gente vai arcar com as nossas decisões. O direito à vida e à morte a Deus pertence, e Ele te deu o livre-arbítrio para você decidir o que é melhor para você. E se isso trouxer benefício à humanidade, está tudo certo. Se também é controle, também está tudo certo. Vamos arcar com a necessidade do momento que nós estamos passando. Mas, para que a gente possa desencarnar bem e ser feliz do outro lado, a gente tem que ser feliz aqui. Você tem que começar a se automedicar, se autocontrolar, se autoconhecer a ti mesmo, para verificar qual é a sua fraqueza, para que os espíritos de luz possam te ajudar a superar esse momento. Se você superar, você vai desencarnar mais forte. Mas se você perder a fé, entrar nessa obsessão coletiva, quando você desencarnar, você do outro lado, você também não vai estar bem, pensando que lá do outro lado o nosso lar está lá te esperando e tal, e você vai ficar melhor do que aqui. Se não sair bem daqui, porque o nosso lar é a continuidade daqui. Tanto lá como aqui está muito ligado à matéria. E nós temos que aprender a lidar com isso. E essa é a nossa missão. E a reencarnação, como Kardec nos traz, é uma prova de amor, não é castigo. Antigamente, as pessoas que não tinham conhecimento falavam que nascer, reencarnar é um castigo, porque você teria que pagar a dívida que você tem. E nós descobrimos, pela vivência, que a reencarnação é uma lei de amor, aonde você vai ter a oportunidade de refazer aquilo que você fez. Interagir com pessoas, com bens materiais, se tu ganhou, perdeu, se você chorou, sorriu, se você acertou, errou. Tudo a reencarnação, ela lhe dá essa oportunidade de refazer. Isso é muito bom, porque senão a gente vai acreditar no inferno e cometemos erros, vamos ficar no inferno pro resto da vida. E não pode ser assim, tem que ter paciência. E continuando o raciocínio de hoje, né, preste muita atenção na família. Está havendo muito ataque à família para que a gente destrua esse relacionamento, que é a nossa missão fazer o bem melhor. Colocando ideias e ideologias que no final os jovens têm direito, você tem direito ao seu corpo, você tem direito às drogas, você tem direito à sua vida, só direito. Responsabilidade ninguém quer ensinar. A lei da causa e efeito ninguém quer ensinar. E isso está destruindo a família. Eu vejo isso dentro da minha família, como é difícil dialogar com meus filhos, que têm as suas ideias, a sua forma de pensar, e outros cursaram a universidade, e essa universidade não ensinou o sentir, soltou mesmo os direitos, e esqueceu da causa e efeito na qual aquilo poderá trazer.
Então querem viver o momento. E quando tu desencarna, você volta para esse momento, só sem o corpo. E aí você quer voltar, porque se você voltar, você vai começar a sentir aquilo que você gostava, né? Do prazer do corpo, prazer de dominar, discutir, sentir o prazer tanto nas drogas, como na alimentação, como nos filmes. Aquilo que você gostava, do outro lado, fica meio difícil, porque você precisava da sensação do corpo. Então é importante a gente interagir com bons pensamentos. A natureza de Deus, né? Que nada acontece por acaso. Nós temos o sol, que é uma ótima vitamina contra os vírus. Nós temos o vento, que é uma ótima vitamina contra o vírus, porque ele não é uma estrada, o vento leva e ele, se não passar para outro corpo, ele morre. Nós temos a água, a chuva, a água dentro do nosso corpo. Nós temos a oração, que pode fortalecer suas células. Então a natureza de Deus tem que ser levada em conta. Nós temos que interagir para que possamos vivenciar essa oportunidade que Deus está nos dando de fortalecer a fé. Ou se entrega à mídia, se entrega à depressão, se entrega ao aprisionamento e para de ir ajudar aqueles que mais precisam, porque agora você tem que se salvar e que se dane aquele que não tem roupa, não tem comida, não tem lugar para morar, porque agora eu tenho que me confinar e cuidar só de mim. E depois vai ficar difícil de novo, né? Porque não adianta nada você se confinar e depois não ter o alimento para colocar sobre a sua mesa. Você salva o seu pensamento e prejudica a sua vida. Então tem que ter meio termo, e esse meio termo é você que vai decidir, não sou eu que vou falar. Porque cada um tem a sua religião, tem a sua necessidade, tem a sua procura, tá bom? Quero agradecer a sua atenção, espero que eu tenha contribuído de alguma forma ou outra a pensar e nos prestigie. Todas as quartas e sexta-feira. Estou falando aqui do Bom Clima, caminhando e escutando esses pássaros, vento, sol magnífico dessa sexta-feira. Gratidão sempre. Vamos que vamos em frente, porque tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. E vamos que vamos!